Olá leitores, eu sou a Isabela do Livro Após o Outro e no vídeo de hoje vim trazer para vocês a resenha do livro A Porta Trancada da autora Aline Cristina Moreira, que é um dos lançamentos da editora Sina. Este livro é um romance de época em que a gente vai conhecer o Deming, que é um jovem com fama de bom vivante. Porém, tem um mistério em relação a ele. Ele teve 3 casamentos e em cada um dos casamentos as esposas morreram logo após o casamento. E a sociedade, muitas pessoas acreditam que ele é o culpado dessas mortes, mas ele alega fielmente que ele não é o culpado. Porém, fica esse grande mistério, o que aconteceu. E é aí que então entra a Camille. Ela também é uma jovem, mais jovem do que o Deming, porém ela não gosta muito das regras da sociedade. Ela adora dar uma escapulida ali nas regras, brincar com a sua irmã, sendo que ela já não tem mais tanta idade pra isso, Porém, ela quer deixar que o Deming se explique em relação a esses crimes, em relação a ele ser culpado ou não, porque ela não entende todo esse bafafá em relação a esses crimes, sendo que ele fala que ele não é o culpado. E é então que claramente esses dois jovens vão se envolver e a gente vai ver aí um possível romance entre os dois. E a Camille vai aí tentar descobrir o que aconteceu em relação a essas esposas, ele é o culpado ou não. Eu já vou dizer pra vocês logo de cara nessa resenha que o Deming me surpreendeu durante a história. A gente vê um desenrolar do personagem, a gente realmente conhece o coração do personagem, o que eu gostei muito de realmente conhecer o que se passa no seu coração, o que se passa na sua mente, sabe? Porque durante a sinopse a gente acha que ele é completo babaca, a gente acha que ele não vale nada. Mas a gente vai conhecendo ele, conhecendo a sua história, conhecendo os seus pensamentos e ver que ele é bem diferente daquele cara que a gente vê logo no início do livro, sabe? E todos os personagens desse livro são personagens muito cativantes, são personagens que a gente gosta desde o início. Claro que alguns nem tanto, porque são os fofoqueiros ali da sociedade. Mas os personagens principais mesmo, que são a Camille e o Deming, e alguns empregados do Deming, o melhor amigo do Deming, são personagens que nos cativam, personagens que a gente gosta de ver ali na história, e personagens que ajudam muito os dois durante aí todo o desenvolver da história. A leitura desse livro é muito rápida, muito fluida, porque a autora não se demora muito nos detalhes e ela não demora muito a fazer com que as coisas aconteçam. O que realmente traz essa coisa mais leve para a leitura e mais rápida, mais fluida. Além da escrita dela ser muito gostosa e muito fluida, a história ela não se demora muito para acontecer, mas mesmo assim em diversos pontos tem alguns mistérios, algumas cenas de suspense que nos faz sentir aquele gostinho de quero mais, sabe? Eu quero continuar a ler porque eu quero saber o que vai acontecer no próximo capítulo. E durante o livro, durante o desenvolver da história, cria-se um mistério de uma porta na casa do Deming. E eu achei muito interessante esse mistério, e quando esse mistério é revelado, o que realmente tem ali atrás daquela porta na casa do Deming, eu achei muito legal como a autora revelou tudo isso, como a autora escreveu toda essa cena. Porque a gente como leitor fica muito curioso o que está atrás da porta, a gente desenvolve diversas teorias, imagina diversas coisas que podem acontecer, mas a autora me surpreendeu, gente, ela me surpreendeu tanto no desenvolver da cena quanto com o que realmente tinha atrás da porta. Eu fiquei surpresa e gostei muito de como ela lidou com essa situação, porque não é só o que tem atrás da porta, entendeu? Tem toda uma coisa por trás disso, que eu achei bem legal. E o que eu mais gostei foi do final, porque o final também é muito surpreendente. As cenas que desenvolvem no final, que se desenrolam no final, pra mim foram muito surpreendentes, eu não esperava quase nenhuma delas, fiquei muito surpresa. E ainda assim, bem no finalzinho, a gente tem uma mensagem, sabe? Que é bem interessante, é uma mensagem bem reflexiva, que fica ali como uma moral da história. Então, A Porta Trancada não é só mais um romance de época, é um romance de época bem interessante, com muitas revelações, algumas cenas de suspense, mas com muito amor envolvido também. Lembrando que eu gravei pra vocês um vlog de leitura lendo este livro aqui, porque foi meu primeiro romance de época. Sim, eu nunca li romance de época, me julguem. Mas, ou não, de preferência. Mas, enfim, eu gravei esse vlog pra vocês porque eu queria mostrar realmente a minha reação lendo o meu primeiro romance de época, e foi maravilhoso, gente. Então, vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem, assistam, e eu fui detalhando mais sobre esses pontos que eu falei aqui pra vocês, fui dando mais exemplos e, enfim, falando até mais coisas do que eu falei aqui nessa resenha, então assista! E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais uma resenha aqui no canal, e eu vou deixar pra vocês o link de compra deste livro, tanto na Amazon como no site da editora, aqui no box de descrição pra vocês, assim como o Instagram da editora e o Instagram da autora, pra vocês conhecerem mais
a editora e a autora, sem falar que essa editora, gente, só tem livros maravilhosos, perfeitos. Então, corre lá conferir. Esse foi o vídeo de hoje e até a próxima!